quer dizer, no verso 27, Daniel ele faz um apelo para o rei. Ele fala, ó, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Esse aqui é um conselho, né? É um conselho de amigo. Daniel se tornou amigo de Nabucodonosor. E diante dessa situação em que Deus dá um sonho para Nabucodonosor, onde a profecia é contra ele próprio, Daniel ele dá um conselho, ele fala, ó, rei, aceita o meu conselho. Põe fim aos teus pecados. Pratique a justiça, se aparta da iniquidade, use de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Alguns textos vão dizer que, a gente viu aqui no trechinho que eu li, que esse sonho ele recebe logo depois dele concluir a construção de Babilônia. E a gente viu no estudo anterior que Babilônia ela era cheia de ouro. O Heródoto vai ficar impressionado com a quantidade de ouro que era utilizado em Babilônia. E aí você fala, puxa vida, uma cidade tão rica, tão próspera. Nós temos uma das 7 maravilhas do mundo antigo em Babilônia, né? Os jardins suspensos de Babilônia. Ou seja, todo esse empreendimento, em algum momento, usou força escrava, usou a mão de obra escrava. Escravizaram pessoas, tiraram dinheiro de pessoas que, né, eram mais necessitadas para construir todo esse empreendimento. Nessa carreira, né, espetacular que Nabucodonosor desempenhou, ele com certeza oprimiu algumas pessoas. A gente vê na própria história do povo de Israel, ele leva o povo cativo para a Babilônia. Então a gente vê que ali existe um apelo de Daniel para Nabucodonosor para ele colocar sua vida em ordem, para ele colocar sua vida em harmonia com os planos de Deus. E uma coisa que é fantástica é a misericórdia de Deus. Vocês não concordam comigo? Deus deu um sonho para Nabucodonosor, revelando o que iria acontecer. Só por este fato, Nabucodonosor deveria reconhecer que Deus realmente é o Deus verdadeiro. Depois, existe uma manifestação miraculosa de Deus protegendo aqueles 3 jovens que foram lançados numa fornalha ardente. Onde, até o irmão Antônio comentou, né? Ali ele se converteu, e a gente vê que não. Né? Nem ali, nem naquele momento onde ele presencia, né, aquele quarto elemento na fornalha, e ele diz, e a aparência do 4 é como o filho de Deus, nem naquele momento ele se converte a Deus. E aí Deus, na sua misericórdia, dá um outro sonho para ele, falando o que vai acontecer com ele próprio. E quando eu vejo isso, Deus ele é maravilhoso. Quando está escrito lá em Ezequiel, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Realmente Deus é um Deus de misericórdia, ele dá todas as chances possíveis para que as pessoas se convertam e coloquem a sua vida em harmonia. Aqui ele dá um sonho para Nabucodonosor, e após esse sonho, Daniel dá a interpretação e faz um apelo para o rei, fala assim, rei, por favor, coloca a sua vida em ordem, põe fim aos teus pecados, para de viver uma vida em pecado, em rebelião contra Deus, para de viver transgredindo os mandamentos de Deus, para de viver em sentido contrário à palavra de Deus, começa a agir com justiça, com misericórdia, né? Use de misericórdia com os pobres, auxilie eles, cuide deles, porque eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus, pois talvez se prolongue essa tranquilidade. E aqui é um ponto interessante. Daniel não está garantindo que se o rei abandonar o pecado, se o rei colocar sua vida em harmonia com a palavra de Deus, né, ele vai receber a tranquilidade na vida dele. Mas ele diz, talvez, você está passando um momento tranquilo aqui agora, que a gente lembra lá que o rei estava tranquilo no começo do capítulo 4, né? Se ele colocar sua vida em harmonia segundo a palavra de Deus, talvez se prolongue essa tranquilidade. Talvez isso que foi dito nesse sonho, essa profecia, não se cumpra. Mas daí a gente vê Nabucodonosor sendo Nabucodonosor, né? Porque no verso 28 e 29 vai estar escrito o quê? Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha aí Nabucodonosor. Né? Olha os pronomes possessivos, né?
o meu poder, a minha magnificência, eu edifiquei. E isso, quanto tempo depois? Lá no verso 29? 12 meses. A gente é fácil em esquecer as coisas, né? A gente esquece as coisas fáceis. Nabucodonosor passou 12 meses, um ano após esse episódio. O que acontece com ele? Ele está passeando, né, pelo seu palácio, ele olha para tudo aquilo construído, tudo aquilo de ouro, e ele fala: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Quantas vezes a gente também não age dessa maneira? Quando a gente tem algum sucesso, quando a gente se dá bem em alguma situação, a gente às vezes olha e fala: puxa vida, eu mereço, olha o que eu fiz aqui. Olha o que eu construí, olha o que eu conquistei. Né? Muitas vezes a gente tem esse sentimento de orgulho. E não é à toa que a gente tem esse sentimento de orgulho. Falando de Ezequiel também, lá em Ezequiel capítulo 28, verso 17, a gente vê a queda de Lúcifer. E essa queda ela é ocasionada pelo orgulho.